E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano, eu sou um dos pastores aqui da IBM Alphaville e foi me trazida essa incumbência de, em um vídeo, tentar falar um pouco sobre pregação para a juventude, basicamente trazer aqui três maneiras, né, ou três formas, né, de pregar para a juventude, como nós devemos pregar para as novas gerações, para a juventude e tudo mais. Então aí vão as minhas contribuições singelas do que eu tenho aprendido, do que eu tenho estudado, do que eu tenho pregado, né, para essa geração. Então eu queria compartilhar com vocês três coisas que são essenciais para a gente poder se comunicar, dialogar, principalmente levar a mensagem de Jesus para as novas gerações, para a turma abaixo dos 30, para a geração Y, aí, para a geração Z. Então aqui vão algumas dicas para a gente poder ter na cabeça, para você poder anotar e tudo mais. A primeira dica que eu dou para você pregar para as novas gerações e para a juventude, a primeira dica que eu dou é: seja verdadeiro. Cara, seja verdadeiro, seja você mesmo. Nós, pregadores, às vezes temos muita tendência ou mania de querer absorver o que os outros pregadores estão falando e tudo mais. A gente tenta construir um personagem. Uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada ministerial foi a de, diante de qualquer adversidade, diante de qualquer coisa, você manter a sua essência, você manter quem você é. Uma das coisas que foi me falada quando eu fui ordenado lá atrás foi: olha, seja a pessoa que Deus quer que você seja. Seja o pastor que Deus quer que você seja. Não seja o pastor que as pessoas esperam que você seja. Não seja o pastor que as pessoas querem que você seja. Então isso vale para pregação também. Não pregue aquilo que as pessoas querem que você pregue. Pregue aquilo que Deus colocou no seu coração. Pregue da forma que Deus colocou no seu coração. Então não tenha medo de criar, não tenha medo de ousar. É óbvio que você precisa sempre manter a sua coerência, mas cara, seja você mesmo. Essa juventude, as novas gerações, elas prezam muito pela autenticidade, pela verdade. Então, cara, seja verdadeiro, conte histórias sobre você, conte histórias daqueles que cercam você, conte histórias da sua família. Então, a história é um ponto de conexão muito legal, muito bacana para essa geração. Então, primeira dica, número 1, seja você, seja verdadeiro, conte histórias, conte a sua história e tudo mais. Número 1, seja verdadeiro. Segunda coisa, seja cristocêntrico, tá? Quando eu estava pensando nessa mensagem, eu estava falando da questão, eu estava pensando, eu vou colocar aqui seja bíblico. Mas, cara, você pode ser bíblico e não ser cristocêntrico. A mulher adúltera, quando ela estava para ser apedrejada, ela estava para ser apedrejada por conta de uma lei judaica. Então a gente pode concluir, né, a gente pode deduzir, né, ou concluir mesmo, né, que os fariseus na época, quando queriam apedrejar a mulher adúltera, eles estavam sendo bíblicos. Por quê? Porque eles estavam seguindo uma lei que era judaica, era uma lei mosaica mesmo, né? Era quem adulterava merecia ser apedrejado. Então, eu não coloquei que seja bíblico, porque às vezes é possível você ser bíblico, mas tirar Jesus do meio da Bíblia, tá? Então, a Bíblia sem Jesus, ela é uma arma poderosa. A Bíblia sem Jesus, ela é uma arma ela é uma arma de manipulação, ela é uma arma de, enfim, a Bíblia sem Jesus, ela não cumpre o propósito de Deus pra gente. Então, seja cristocêntrico. O que eu quero dizer com isso? Cara, o que você for pregar, precisa começar em Jesus, precisa passar por Jesus e precisa terminar em Jesus. Cara, esqueça as pregações informativas que não levam a lugar nenhum. Esqueçam as pregações que militam com uma causa. Então, às vezes você está mais preocupado em alertar as pessoas sobre uma causa que você tomou para si do que realmente falar do poder de Jesus e da transformação que ele pode fazer na vida daquela pessoa. Então, comece as coisas em Jesus, passe a sua pregação por Jesus e termine falando de Jesus. Afinal de contas, a pregação ela tem o objetivo de anunciar as boas novas. Você pode fazer isso de diversas formas, mas a fé vem pelo ouvir, né? Então,
A gente precisa levar fé para as pessoas. A gente precisa levar a possibilidades de fé para aquela pessoa. Que a pessoa tenha a possibilidade de colocar a sua fé não mais nas outras coisas, mas sim em Cristo. E para isso você precisa começar em Jesus. A sua pregação precisa passar no meio de Cristo e terminar em Jesus, né? Então, se não for isso, é qualquer outra coisa, mas você não pode chamar de pregação. Então, para pregar para essa galera, cara, seja cristocêntrico. Jesus é muito mais atual do que a gente pensa. Jesus não é algo ultrapassado. Então, não vou falar de Jesus aqui porque não, as pessoas, cara, Jesus é muito mais descolado até do que você e eu. Tá? Então não tenha medo de falar do Cristo. É óbvio, você não vai falar da religião, mas não tenha medo de falar do Cristo. Então, dica número 2 aqui de mim para você é: seja cristocêntrico. Faça com que a sua pregação comece em Jesus, passe por Jesus e termine em Jesus. É Jesus no centro da pregação o tempo inteiro, tá bom? Terceira e última dica para a gente terminar aqui. A terceira dica é: seja prático, tá? Seja prático. De novo, pregações que saem de qualquer lugar e levam a lugar nenhum, não possuem eficácia na vida, no crescimento pessoal, no crescimento das pessoas. Então, cara, quando você for pensar numa mensagem, cara, pregue algo que seja extremamente prático, ou seja, que seja extremamente possível da pessoa trazer para a vida dela. Se você for olhar o Sermão do Monte, tá? Lá em Mateus, se você for olhar o Sermão do Monte, ele é praticamente 90% dele é prático. 90% das coisas que você ouve ali, você pode praticar. O que eu chamo de um sermão prático? Gente, uma pregação prática é aquela pregação que a pessoa pode ouvir a sua mensagem no domingo e colocar em prática, não é nem na segunda, colocar em prática logo após o culto. Na pizza que ele for comer com o familiar, com os amigos, ele pode colocar aquilo que ele ouviu de você, ele pode colocar em prática. Então, sermão prático é o seguinte, cara, eu acabei de assistir um vídeo, uma pregação, eu posso colocar aquilo em prática, eu posso trazer isso para a minha vida, eu posso fazer isso com que isso seja algo palpável. Pode ser que seja difícil às vezes, pode ser que seja desafiador, mas a pessoa precisa entender que o que ela acabou de ouvir, ela precisa fazer, ela precisa colocar em prática. O legal de Jesus, quando ele ensinava, é que ele era 100% prático. Quando ele não ensinava fazendo, ele fazia com que o seu sermão, com que as suas pregações pudessem ser extremamente lúdicas para as pessoas poderem entender e serem práticas. Então, terceira dica para que você possa pregar de forma eficaz e eficiente para as novas gerações, para a juventude é: seja prático, faça com que o seu sermão seja prático. E é óbvio, eu não preciso nem falar aqui, né? Você tem que ser o primeiro a praticar, tá? Então, 3 dicas aqui, simples, básicas, de como pregar para as novas gerações e para a juventude. Número 1, seja você mesmo. As pessoas estão cansadas do discurso desassociado da prática. Número 1, seja você mesmo. Número 2, seja cristocêntrico. Comece em Jesus, passe por Jesus e termine em Jesus. E número 3, seja extremamente prático. Eu espero que essas dicas possam ajudar você a fazer um sermão melhor, a pregar de forma melhor, mais leve e fazer com que mais e mais jovens e mais pessoas da nova geração, das novas gerações, possam ser alcançadas por Cristo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, abraço demorado, conte com a gente.